Tá, então da última vez a gente estava falando sobre o limite indo para limite desse tipo aqui, né? Quando f de x é limitado e g de x vai para zero quando x vai para a. Então, desculpa, isso aqui. Então, quando esse aqui vai para zero, então aí isso aqui dava zero. Bom, isso aqui talvez pareça um pouco artificial, mas é o que a gente usa para, por exemplo, provar o limite fundamental depois, tá? Então, só para indicar aqui, o limite fundamental é seno de x sobre x, né? Que tinha comentado da outra vez, quando x vai para zero. Né? Então, na hora de provar isso daqui, a gente acabou usando esse tipo de... Aliás, não esse, a gente usa o outro, tá? A gente usa o teorema do confronto. Vou marcar aqui. O teorema do confronto era isso aqui, né? Você tem f de x menor ou igual a h de x menor ou igual a g de x. E se esse aqui vai para L e esse aqui vai para L, então o h de x também vai para L. Então, só para cá, o x vai para A. Aqui tem que ser para o mesmo A, né? E aqui também tem que ser para o mesmo A. Então esse tipo de argumento aqui, usando o confronto, tá? Aparece para provar que seno de x sobre x é 1, né? Tudo bem? Então, para continuar hoje, vamos começar a falar um pouco sobre limite para o infinito, tá? E depois a gente volta e faz mais exercícios. Então, a diferença do infinito vai ser... Bom, infinito pode aparecer em dois lugares, né? Ou ele pode aparecer aqui, no domínio, ou ele pode aparecer no contradomínio. Tá? Então, vamos começar com indo no contradomínio aqui. Tá? Então, aqui estaria o... Tá? Então, a primeira coisa, né, que acho que é importante é assim, o infinito ele não é um ponto. Tá? E o que significa isso, né, principalmente? Que eu não posso operar o infinito como um número real. Tá? Então, por exemplo, eu não posso fazer isso daqui. Ou eu não posso fazer isso aqui também, né? Tá? Então, eu não posso, isso aqui eu não posso dizer que vai dar, quer dizer, o que está escrito aqui é exatamente o que está escrito aqui. Só que isso aqui não é um ponto para você poder ficar operando. Tudo bem? E é a mesma coisa, aqui eu não posso sair dividindo, então, aqui não vale a propriedade do cancelamento que vale nos reais não nulos. Tá? Tá. Então, quer dizer, então, mas na hora de escrever um pouquinho o limite, a gente
pensa um pouquinho como se ele estivesse no final da fila aqui, né? Você tem os reais e aí ele está aqui. Tá? Então, onde é que ficariam os pontos que ficam mais coisa? Quando eu falo porque quando a gente pega um ponto aqui, certo? Você fala nos pontos próximos, tá certo? Agora, quem seriam os pontos próximos ao infinito? Algum, algum chute, sim, né? Tá? Então, então a ideia é que seriam os pontos que estão para cá, né? Então, quanto maior o número que eu fixar aqui, é, mais próximo do infinito eles vão estar, tá certo? Então, é o que a gente vai usar aqui. Então, no caso, vai ficar aqui. Deixa eu usar outra cor aqui. Para descrever isso, vai ser o quê? Para todo. Tá, aqui poderia ser qualquer número real positivo, tá? Porque a ideia é assim, como você está interessado indo para mais infinito, então o que interessa são números cada vez maiores, né? Então, para todo n maior que zero, tá? Aqui não precisaria ser n maior que zero, mas de qualquer forma você vai ter que começar a pegar coisas cada vez maiores, então a gente vai pegar n maior que zero, tá? E, então, isso aqui seria, aqui você teria um n, então esse aqui seria uma vizinhança do infinito. Tá? Aí depois de escolher essa vizinhança, você vai procurar uma vizinhança do ponto A. Tá? Então essa é a ideia. Tá? Então vai ficar o que é o limite da infinito, né? Então vamos dizer que limite de f de x indo para A é mais infinito, especialmente C para todo n maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que o x0 menor que x, menor que A, menor que A não, menor do que delta. Isso implica que f de x menos o... Desculpa, aqui não tem o... Tá. Então, se pensar em termos de vizinhanças, é bem parecido, tá? Então, você tem uma vizinhança do infinito, aí aqui você tem uma vizinhança do ponto A, e agora então você quer ficar próximo do infinito. Então eu tenho aqui o f de x tem que ficar maior que n. Tá? Então só voltando aqui de novo. Então a ideia de você, quando você fala em limite, é sempre coisas próximas do seu alvo, né? Basicamente. Tá? No caso, aqui o seu alvo é mais infinito, tá certo? Então aí você tem que conseguir, aí você fixa então a precisão aqui, né? Aí você tem que achar então, conseguir mirar aqui de forma que caia todo mundo aqui dentro, né? Então você acha um delta aqui. Então, dado esse n aqui, você tem que achar um delta aqui. Tá? Então, tá claro um pouco a ideia disso ou está muito obscuro? Tá? Então, quer dizer, a gente não vai colocar, escrever infinito assim, tá? Quer dizer, ele não é um ponto, mas ele é uma direção, tá? Isso eu acho que vai ficar mais claro depois quando a gente fazer alguns exemplos disso, né? Tá? Então, vamos passar para o próximo aqui. Tá? Então, vamos fazer um exemplo primeiro, talvez fique melhor. Então,
Pega o... Ah, tá, não, eu acho que é melhor fazer o outro primeiro, porque aí eu acho que fica um pouco mais natural do pegar a inversa. Então, tá, então nesse caso aqui seria quando a gente pega o, o, o contradomínio, né? Agora vamos pegar quando o domínio também é infinito, né? Então, por exemplo, aqui você tem, quer dizer, agora a gente vai pegar o limite indo para mais infinito, tá certo? Então, e pegar, por exemplo, também o domínio, bom, vamos pegar o domínio para um L agora. Tá? Então, a ideia seria o quê? Que você tem L um real, aí você quer então uma vizinhança você quer que os valores, quando ele vai para mais infinito, ele se aproxima do L, tá? Então, você pega uma vizinhança do L, então aqui vai ser 1 para todo epsilon maior que zero, né? E aí aqui você vai achar uma vizinhança do infinito, tá? Então, vai existir um N aqui, tá? Então, de novo, né? Você escolhe o epsilon e depois você escolhe... Não, você fixa um epsilon, depois você tem que achar o N. Tá? Tá, aqui a gente coloca N maior que zero simplesmente porque se tiver uma vizinhança negativa, então você pode pegar uma vizinhança menor, né? Que o N é positivo. Então, bom, então o limite de f de x, quando x vai para mais infinito, é L se para todo epsilon maior que zero, existe um N maior que zero. Então, se... Tá, então aqui no caso eu tenho que pegar os pontos que estão dentro desse intervalo aqui, então vai ficar se x é maior que f de x, tá? Note que nesse caso, desculpe, não, tá errado. Nesse caso eu não tenho ponto definido no infinito, né? Então não precisa colocar, nesses casos aqui a gente colocava zero, né? Porque o ponto... Ah, desculpe, aqui está tudo errado. Desculpe, aqui é x menos a. X. Não sei se eu escrevi errado na outra página também, então uma corrigida. Tá. Então, se x for maior do que n, então se ele está dentro do intervalo, ele tem que cair dentro do outro intervalo. O f de x menos L tem que ficar menor que epsilon. Deixa eu só ver se eu não errei aqui também. Bom, aqui eu não escrevi, então não tem problema. Bom, então, tá. Então, se você pensar em termos de falar em vizinhanças, tá certo? Ficar próximo do ponto, então todas são exatamente a mesma definição, só que a descrição que muda, tá? O outro caso que a gente vai ver também já, né, que seria quando você está falando em ir para infinito. Tá? Então, no caso aqui, aqui tem que tomar um certo cuidado, porque tá, vamos colocar M aqui só para facilitar, a gente não precisa... Aí eu vou botar um M aqui, porque tanto faz, esse aqui é um número, né? Tá. Então, aqui a gente vai ter o quê? Uma vizinhança do infinito, e aqui você vai ter uma outra, você tem que achar uma outra vizinhança do infinito. Então aqui vai ser para todo n, tá? Existe um n. Tá, de novo, né? Aqui você sempre escolhe no contradomínio e depois você acha depois que achar
Aliás, você fixa no contradomínio e depois você fixa no domínio, né? Tá? Então, eu tenho isso daqui, né? O limite de f de x, x indo para mais infinito, é mais infinito, c somente c. Então agora você pega de novo uma vizinhança no domínio, né? Então vai ser desculpa, para todo n, isso aqui está no contradomínio, então agora tem que existir no domínio. Então agora você pega um ponto que está próximo no caso do infinito, então seria se x maior que m, ele tem que ficar próximo do valor do limite que é infinito, então o f de x fica maior que m. Tá. Bom, então vamos fazer alguns exemplos aqui, porque não fica muito teórico isso, né? Tá, então por exemplo, limite de x quando x vai para mais infinito, né? Tá, isso aqui o limite vai para onde? Infinito. Vai para infinito, né? Isso, acho que é mais ou menos. Tá, né? Tá, vamos pegar um outro exemplo aqui. Tá, isso aqui vai para onde, provavelmente? Tá. Então, quando a gente tem uma fração de polinômios, a gente sempre vai puxar o grau mais alto, tá? Então, no caso, isso aqui você tem x quadrado, e aqui vai ficar então 1 mais 1 sobre x quadrado. Tá, então a gente tem que fazer outro caso primeiro. E aqui você tem o x quadrado vezes o 2. Tá. Então, o x ele está indo para mais infinito, né? Então esse número aqui quer dizer, então essa função e eu cortar aqui dá a mesma função, tá? Para todo x real, diferente de zero, né? Tá, mas como a gente está considerando o x indo para mais infinito, então o interesse é de qualquer forma para o x positivo, tá certo? Então, para os x positivos, essa função cortando e sem cortar é a mesma, né? Tá? Então aí a gente tem que ver para onde que vai. Se x vai para zero, 1 sobre x quadrado vai para onde? Aliás, se x vai para mais infinito, 1 sobre x quadrado vai para onde? Então vamos fazer essa conta em separado aqui. Vamos fazer rápido. Limite de 1 sobre x quadrado quando x vai para mais infinito. Isso aqui vai dar quanto? É zero? Vai dar zero, né? Como é que a gente verifica que dá zero? É porque ele vai estar cada vez mais diminuindo, certo? Isso, isso. Então, agora vamos só para treinar um pouquinho, escrever isso aqui, né? Então, primeiro, como o limite é zero, então eu fixo quer dizer, vamos mostrar isso, né?
Tá, então vamos apagar aqui. Tá, então eu tenho que mostrar o quê? Que toda vizinhança do zero, você acha uma vizinhança do infinito, tal que a imagem cai próxima do zero, né? Tá certo? Então, aqui a gente fixar um epsilon mark zero. Tá. Então, o que a gente quer é aqui 1 sobre x quadrado menos zero fique pequeno, né? Tá. Agora, isso aqui é igual a quanto? A 1 sobre x quadrado, porque x é... Tá, então, eu quero que isso aqui fique menor que epsilon. Para isso aqui ficar menor que epsilon, basta que... Então, eu tenho que controlar o x, né? Então, basta que o x quadrado fique maior que 1 sobre epsilon, né? Tudo bem? Tá. Então, quem é que vai ser o n que a gente pode usar aqui? Então, fixa. Então, vamos tomar o n. Aliás, aqui é no domínio, então vamos chamar de m, né? Tome m maior que zero. Tá, então aqui é a mesma coisa que a gente fez na outra aula, né? Você quer uma desigualdade aqui, então você força isso aqui, né? Então, para x quadrado ficar maior que 1 sobre epsilon, a gente vai fazer o m ser maior que 1 sobre epsilon. Né? Porque o 1 sobre epsilon está fixo, né? Certo? E daí a gente tem o que a gente quer. Porque se o... Quer dizer, agora, então, se x for maior que m... Ah, desculpe, aqui ficou... Se quiser vai ficar assim, né? Aqui ficou um erro. Tá, um momento só. O que eu escrevi aqui não está certo. Tá, agora vai ficar certo. Módulo de x tem que ser maior que 1 sobre a raiz de epsilon. Tá? Então, tome m maior que zero, tal que o m seja maior. Tá? Então, aqui é importante que é equivalente, né? Então, se eu tenho isso aqui, eu tenho isso daqui. Tá? Então, se o m for maior do que 1 sobre raiz de epsilon, eu vou ter o que eu preciso, né? Porque o x maior que m implica que o x é maior que 1 sobre raiz de epsilon. Tá? Aqui já não é C somente C, mas está na direção que eu preciso mesmo. Agora, isso aqui, pelo que está aqui, vai dar aqui 1 sobre x quadrado menos zero é menor que epsilon. Tá? Então, o que eu queria, né? Você tem os pontos que estão próximos do infinito vão cair próximos do zero. Tá? Então, o limite disso aqui vai dar zero mesmo. Tá. Então, a parte que dava infinito sumiu aqui, né, nessa conta. Então, você tem isso aqui vai para zero. Tá? Agora a gente tem uma situação que a gente já viu, né? Você tem uma função que vai para... Isso aqui vai para 1. Opa, aqui tem muita flechinha. Tá. Então, isso aqui vai para zero. E... Tá? Então eu tenho aqui... Isso aqui vai para 1. Isso aqui é 2. Quer dizer, ele vai para 2 porque ele já é 2, né? Então o limite vai dar meio, né? Tudo bem? Tá, então vamos pegar um outro exemplo aqui. Limite de... x ao cubo mais 3x mais 2, mais 8, sobre x ao quadrado menos 5.
quando x vai para mais infinito. Tá, como é que a gente faz isso aqui? Né? Então, assim, sempre que for fração de polinômios, a ideia é você pega o grau mais alto em cima e o grau mais alto de baixo, tá certo? Para poder cancelar para sumir com o infinito em um deles. Tudo bem? Então, o limite em cima, qual que é o grau mais alto? É o 3. É o 3, né? Então a gente vai puxar x ao cubo aqui. Tá, eu vou colocar, como aqui embaixo, quanto que é? 2. 2, né? Tá, isso. Então vai ficar aqui, já vamos separar aqui, porque o que eu vou cancelar é o 2, né? Isso. Tá, então vai sobrar o que aqui? Vai ficar 1 mais 3 sobre x ao quadrado mais 8 sobre x ao cubo. Tá? E aqui vai ficar 1 menos 5 sobre x ao quadrado. Tá. Então, por que a gente escolhe exatamente o grau mais alto? Tá? Porque eu quero isolar a parte que vai para o infinito. Tá certo? Então, se eu tirar exatamente o grau mais alto e separar, o que sobra aqui vai para o número real, não nulo. Tá? E aqui também. Tá? Então, com isso a gente consegue fazer a conta mais fácil. Tudo bem? Tá? E um erro comum é a pessoa depois usar isso aqui para quando x vai para um número real. Tá? Quando vai para um número real, você não faz isso. Quando vai para o número real, se dá uma indeterminação, você tem que cancelar o fator comum, né? Que é o x menos a raiz. Tudo bem? Isso aqui só funciona para indo para mais infinito ou para menos infinito. Tá? Bom, então agora, aqui o x quadrado cancela, né? Tá certo? Pelo mesmo argumento de antes. Né? Então, essa função aqui é a mesma da outra. Então, eu passo o limite das duas vai ser igual. Agora, só precisa ver onde vai cada pedaço aqui. Né? Esse daqui vai para onde? Vai para mais infinito. Tá. Isso aqui vai para onde? Vai para 1? Vai para 1. Tá? Então, cada um desses pedaços vai para 0, tá? E aqui também, né? Isso aqui vai para 0. Né? O argumento é mais ou menos igual ao que a gente fez antes. Tá? Então, isso aqui vai para 1. Tá. Então, agora se eu... Para onde que vai o produto? Vai para 1 também. Não, isso, aqui vai para 1, né? Ah, não, opa, é verdade. Mas tem esse daqui, né? Para Vai onde? para mais infinito. Vai para mais infinito. Tá claro para todo mundo por que queria para mais infinito? Tá. Tá, acho que isso aqui é uma questão de acostumar um pouco também, né? Então tá, vamos fazer outro caso aqui, então. Isso, então, por isso que, mas o importante é assim, que lembre quando é que eu posso aplicar algumas regrinhas e quando é que eu não posso, tá? Porque eu acho que é um lugar bem comum de errar, tá certo? Hum, tá, deixa eu fazer uma coisa um pouco melhor aqui.
como é que a gente tenta fazer isso aqui? Alguma sugestão? Isso. Tá, fatorar no caso seria fazer o quê? Porque aqui não tem fator, né? Ah, tá. Nesse caso acho que dá para fatorar sim. Agora aqui. Então, tá. Então você diz puxar o grau, né? Tá. Então, tá. Aqui tem que tomar um certo cuidado que é o seguinte. A gente está tirando x quadrado, né? Então vai ficar como? Vai ficar raiz quadrada de x quadrado 1 mais 2 sobre x menos x, né? Tá. E aí isso aqui é igual ao limite quando x vai para mais infinito. Eu vou colocar todos os passos, tá? Porque no começo é meio... Isso aqui é o produto das raízes, é a raiz do produto, né? Então vai ficar raiz de 1 mais 2 sobre x menos x. Tá, agora quanto que é a raiz quadrada de x quadrado? Tá? Então, isso daqui é módulo de x. Tá? Agora, como x está indo para mais infinito, basicamente o que a gente está se preocupando é com x maior que zero. Tá? Então, para x maior que zero, você tem que o módulo de x é igual a x. Então, isso daqui é igual ao limite quando x vai para mais infinito de x x vezes raiz de 1 mais 2 sobre x menos x. Então, agora eu posso puxar o x, né? Isso aqui vai dar limite quando x vai para mais infinito. E aqui vai ficar, então, x vezes raiz de 1 mais 2 sobre x menos 1. Bom, e agora? Então, o x ele vai para mais infinito, né? Tá? O 2x ele vai para onde? Deixa eu usar outra cor aqui, senão Zero. vai para zero, né? Então, isso aqui vai para onde no final das contas? A conta. Vai zerar também. Aí vai ficar, acho que é mais infinito vezes zero. Isso. Isso aqui vai para zero. Então, isso daqui, ele vai para zero. Tá. Bom, e agora? Eu posso continuar essa conta aqui? Tá, aqui é importante o seguinte, isso aqui ele vai para zero. Ele não é zero. Tá? Se ele fosse zero, antes de tomar o limite, um produto por uma coisa que, por maior que seja, na hora que você multiplicar por zero, ele dá zero. Tá? Quando você pega uma coisa que está indo para zero, porque assim, se você for comparar aqui, uma está indo para o infinito, outra está indo para zero, então vai depender qual que é a velocidade, comparar a velocidade das duas, na verdade. Tá? Então, se o x, se o que está aqui
vai para infinito mais rápido do que o outro vai para zero, você ainda pode ser que vai para infinito. Agora, se isso aqui vai para zero mais rápido, pode dar zero, e dependendo, pode ser que não dá nada, tá? Ou dá um número real, positivo, tá? Então, isso aqui não tem uma conta que dá certo sempre, tá? Então, isso aqui, no caso, é o que a gente fala que infinito vezes zero é indeterminado. Tá? Tá, então, tá errado aqui, eu escrevi errado. Tá, Tá. Então, aqui tem que tomar um certo cuidado com o seguinte, o termo indeterminado significa o quê? Se você só sabe que uma vai para mais infinito e a outra vai para zero, mas eu não sei qual que é a função, então eu vou falar que é indeterminado porque eu não tenho dados para dizer nada aqui, tá? Agora, quando eu tenho um limite específico, a resposta nunca vai ser o limite é indeterminado. O limite existe ou não existe, tá? O que na verdade significa, nesse caso aqui, é que desse jeito a conta não vai sair. Tá? Então, você não pode chegar e falar assim, deu indeterminado e acabou a resposta. Tá? Então, aqui significa que o que você tentou não deu certo, aí você vai ter que tentar de outro jeito. Tá? Tudo bem? Tá? Então, significa que desse jeito a resposta não sai. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que pegar, voltar para o começo e tentar fazer de outro jeito. Tudo bem? Então, vamos passar para a próxima página aqui. Limite. Vamos começar de novo do zero aqui, né? X² mais 2x menos x quando x. Tá, em alguns casos o que foi feito funciona, tá? Vai depender um pouco da função que apareça. Mas nesse caso em particular não dá para fazer desse jeito, de puxar o x, né? Tá. Então, aqui o problema é parecido com o que a gente tinha com a raiz, tá? Então, a ideia vai ser eliminar essa raiz que dá problema, né? Tá? Então, como é que a gente pode eliminar a raiz? Tá, peraí, deixa eu multiplicar aqui. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa que foi feita na aula passada, né? A gente multiplica por raiz de x² mais 2x mais x sobre raiz quadrada de x² mais 2x mais x. Tá, aqui tem que ver o seguinte, isso aqui ia para mais infinito, isso aqui vai para mais infinito, então isso daqui da forma que está escrito já é uma indeterminação, né? Agora, aqui como você está somando, isso aqui vai para infinito, isso aqui vai para infinito, a soma também vai para infinito, tá certo? Então a situação é um pouco diferente, tá? Então agora a gente vai fazer multiplicando em cima vai dar quanto, né? Vai ficar... Nossa, já está dando horário lá. Vai ficar x² mais 2x menos x², tá? Então, isso aqui é o A, esse daqui é o B, né? Certo? Então vai ficar A ao quadrado, isso aqui é A ao quadrado, isso aqui é B ao quadrado. Aí então a gente multiplicou aqui em cima, e embaixo é só repetir o que aparece, né? Tá? Então,
assim, a princípio pode parecer que é a mesma coisa, mas o que a gente tem agora, a situação é um pouco diferente de antes, tá? 2x mais x, tá? Então agora esse aqui cancela com esse, tá certo? Então vai sobrar. Bom, agora a gente tem uma fração, tá certo? E eu posso então puxar o grau mais alto em cima e embaixo, tá? Então você tem o x, aqui vai ser o 2, e aí embaixo vai ficar... Bom, a gente já fez essa conta antes, então vamos repetir só ela, tá? Mas o certo seria fazer os mesmos passos que a gente fez antes, tá? A gente vai aproveitar a conta que já estava feita antes. Então vai ficar a raiz de 1 mais 2 sobre x mais 1. Tá? Então é importante era isso aqui. Antes você tinha um menos, dava indeterminação. Aqui é uma soma, tá certo? De duas coisas dando para infinito, então isso aqui já não dá uma indeterminação. Tá? Então, agora a gente pode cancelar o x aqui. Isso aqui vai dar, então... Para onde que vai o limite agora, né? Então, isso aqui vai para 1. Né? E aí, então, fica 1 mais 1. Então, isso aqui vai dar 2 sobre 2. Que é 1. Tudo bem? Tá. Alguma dúvida sobre isso daqui? Tá, então vamos só recapitular aqui, tá? Você tem, quando você tem uma fração, tá? Você sempre puxa o grau mais alto. Nesse caso aqui você tem uma diferença, tá? Aí a gente tentou fazer puxar como um produto, tá? Só que aí deu esse problema que deu uma indeterminação. Então, o que a gente vai fazer é eliminar. O problema aqui era a raiz, então vamos eliminar a raiz. Tá? Então, para isso, você multiplica em cima e embaixo pelo mesmo número, tá certo? E aí na parte de cima, você consegue eliminar a raiz, vai ficar então x² mais 2x menos x². E aí então você sobra só 2x aqui, e embaixo você puxa o x, que é o grau mais alto dos dois aqui, e aí vai ficar então raiz quadrada de 1 mais 2x mais 1, isso aqui vai para 1, então 1 mais 1 vai para 2, e 2 sobre 2 dá 1. Tá? Então o limite vai ser 1. Tá. Então, assim, só para ter uma noção, né, que significa o quê? Que você tem uma função, aí você tem uma outra função e você está vendo a diferença das duas, né? Tá? Então, se a diferença vai para 1, significa o quê? Que mais ou menos a função, elas continuam mexendo aqui, tá? Só que chega uma hora então que elas vão ficar... Opa, esse desenho está muito ruim. Desenho. Então, você tem uma função aqui, aí a outra fica mais ou menos exatamente, quer dizer, ela não fica exatamente igual, mas ela fica próxima, né? Quer dizer, a diferença entre uma e outra, tá certo? Ela vai ficar, aquela podia ser maior a diferença, né? Bom, é, né? Então, a partir de algum momento, a diferença das duas, elas vão ficar próximas de 1, certo? Então, os dois limites vão para infinito, só que é como se uma tivesse quase que acompanhando a outra, né? Tá certo? Então a diferença das duas acaba dando um número real, tá? Que é diferente, por exemplo, se você pegar x² e x, certo?
dá para ver que essa daqui vai crescer muito mais rápido, né? Uma vai crescer muito mais rápido do que a outra, tá certo? Então, quer dizer, conforme vai passando, o x vai crescendo, uma vai se afastando cada vez mais da outra, tá? E nesse caso não, né? Nesse caso, por mais que passe, quer dizer, a distância das duas vai ficar mais ou menos parecida, vai ficar em torno de 1. Tá? Não vai ser 1, né? Vai ser 1 no limite, como fala. Tá? Alguma pergunta sobre isso daqui? Professor, uma coisa, toda vez que dá indeterminado, significa que a gente fez algum jeito errado, ou é só quando dá infinito mais vezes zero? Quando dá infinito vezes zero, é porque o jeito que você quer tentar quebrar não funciona. Tá? É porque assim, né? Tá bom, obrigada. O limite existe ou não existe, tá? Agora, assim, é só para falar assim, determinação é que você não pode generalizar, tá? Por exemplo, se o infinito vai, se um limite vai para 1 e o outro vai para infinito, você sabe que sempre vai para infinito, tá certo? Então, por isso aí você, quer dizer, independente de você saber exatamente qual que era a função, você pode dizer qualquer resposta, tá? Quando você fala em determinado é porque só sabendo essa informação você não consegue concluir nada, tá? Você não consegue concluir se existe ou se não existe, tá? Então, você tem que refazer. Certo, tudo bem, obrigada. Tá, então acho que eu vou encerrar a aula que já deu 10 horas, tá? Então, a gente continua na quarta-feira. Tá, depois eu acho que eu vou ver se eu mando mais um exercício feito para vocês darem uma olhada, tá bom? Bom, então até quarta-feira, gente. Até, obrigado, professor. Obrigado.